CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Segundou, 17 de março de 2025, uma segunda-feira com muita repercussão sobre a primeira decisiva do Campeonato Paulista, Série A2, Série A3, Série A4, basquete, vôlei, muito bate-papo pra você. Então vamos começar com Copa Libertadores, hein? É hoje, 8 da noite, serão sorteados em Luque, no Paraguai, os grupos das edições deste ano da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia representarão o Brasil na Liberta 2025. Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Vitória e Corinthians serão os participantes brasileiros na Sul-Americana. Antônio Lupe, bom dia, uma boa semana pra você. E o Guarani, Lupércio? Tudo bem, Carlão, bom dia pra você, ótima semana pra todos você, nós. Pros ouvintes do CBN Esportes, que seja uma semana maravilhosa. O Guarani fez um jogo treino contra o Sub-20 no último sábado, venceu por 4-3, e na última sexta-feira nós tivemos uma entrevista coletiva com o Pastana, que é o homem forte do futebol do Guarani. Reforços pontuais, não abriu as posições que o Guarani busca no mercado. O Bugre oficializou apenas o Lucas Macedo, atacante, que inclusive já marcou um gol nesse jogo treino contra o Sub-20. Pastana também confirmou a contratação do jogador japonês, que chega no Brasil ainda nesta semana. E daqui a pouco a gente traz mais conteúdo sobre o que disse Pastana a respeito da formatação do elenco para a disputa da Série C do Brasileirão. Aliás, eu vi o senhor estudando japonês, você com um tradutor. Sim. Numa resenha. Essa entrevista vai ser legal. Essa entrevista promete. Vai ser interessante. É uma entrevista diferente. A gente vai tentar extrair o máximo do nosso glorioso jogador japonês. Mas assim, acredito que com muitas dificuldades na hora da tradução para colocar aqui no ar. Essa eu Mas quero eu conto ver. com a sua ajuda também, com né? certeza, eu sou um especialista, né, em japonês, com certeza. Vai ser uma atração o jogador japonês, né, que o Guarani está Paulo contratando. Kikuchi, Paulo mesmo não Kikuchi. torcendo para a agremiação que nós estamos falando, pode parentesco, também nos ajudar. Vamos de LBF. Campinas e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje às 7 da noite no ginásio do Tênis Clube em Campinas, pela primeira fase da Liga de Basquete Feminino. Campinas busca a primeira vitória na edição, depois de perder na estreia para o Araraquara, fora de casa, 75-50. Já o Sampaio defende o aproveitamento de 100% com 2 vitórias em 2 jogos, sobre o Cerrado em casa e o Santo André como visitante. Já, tudo sobre a primeira decisiva do Campeonato Paulista, Palmeiras 0, Corinthians 1, e também a preparação do São Paulo para o Brasileirão. E o Santos, hein? Que esteve no Couto Pereira. Você não pode falar uma notícia dessa. Com tanta... Você está desanimado. O Timão tá com uma mão na taça. Calma, não é assim não. Não é assim, mas de jeito nenhum. Discordo frontalmente. Você foi muito quietinho muito numa quietinho. notícia que hoje agita. Mas não é assim não. O Palmeiras tá muito vivo, o Corinthians deu um passo importante, mas o Verdão é forte e tem condições também. Tem condições de calar a Neoquímica Arena. Já Fábio Chabe, que foi testemunha ocular, vai falar aí sobre esta decisão. E tem o Santos, hein? O Santos esteve no Couto Pereira e deu show. 4-1, o Peixão venceu em amistoso, que não teve Neymar dentro de campo. Fora dele, Neymar compareceu e foi muito solícito com a rapaziada que esteve lá no alto da glória. E o tênis, em mais uma boa notícia, o título do Challenger de Fênix 2025 é do brasileiro João Fonseca. Ontem o tenista carioca enfrentou o cazaque Alexander Bublik, número 82 do mundo, na final, e levou a melhor por 2-0 com duplo 7-6. Esta é a segunda conquista de João Fonseca, de 18 anos de idade, em apenas um mês. Lupe, e as coisas lá pelo Majestoso, Lupe? A semana começa com muita expectativa, principalmente com anúncios de reforços para defender a Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. Alguns nomes
já estão aí na ponta da língua do torcedor da Macaca, que espera ainda mais reforços. A Ponte Preta fez algumas mudanças. Lembra de Edson Boar, o Abobrão? Lembro. Ele agora é auxiliar do professor Alberto Valentim. E Nenê Santana, você acha que ele foi embora do Moisés Lucarelli? Não. Ele vai comandar o Sub-20 da Ponte Preta, que, aliás, vai disputar aí o Campeonato Brasileiro Série B Sub-20, com Nenê Santana no comando técnico. Tá aí a Ponte Preta fazendo mudanças para o próximo semestre, não, né? A campanha já começa agora. Agora não, né? Mas uma readequação, saindo a profissionais da base pro profissional e do profissional pra base. Boa, Antônio Lupe. E Fórmula 1, hein? O piloto inglês da McLaren, Lando Norris, venceu o caótico primeiro GP de Fórmula 1 de 2025 em Melbourne. Max Verstappen também fez uma grande corrida, apertou Norris no fim e chegou em segundo. George Russell, da Mercedes, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto, filho aqui do nosso Valmir, largou na 14ª posição, se despediu na volta 47 após perder o controle do veículo e rodar na pista. Direto do Principado de Itu, Fábio Chaib. Aí pra turma do Galo, final de semana não foi nada bom. Em compensação pra nossa região, acho que foi legal. 15 de Piracicaba, Primavera, o Capivariano, né, que perdeu para o 15. Série A3 tem Rio Brancão na próxima fase, Itapirense também. E Série A4 só dá Leão da 13, Fabião. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, né? Pela Série A2, resultados do final de semana, os jogos de ida das quartas de final, Santo André 0, Primavera 0, empate também de 0-0 entre São José e Taubaté, o 15 bateu o Capivariano por 1-0 e a Ferroviária, como você disse, deu um passo importante, fez 2-0 para cima do Ituano. Os jogos de volta serão na próxima quarta-feira. Pela Série A3, com os resultados do final de semana, as quartas de final estão definidas dessa forma: Monte Azul e Itapirense, Marília, União São João, Desportivo Brasil e Rio Branco, e Sertãozinho e Catanduva. Pela Série A4, o União Barbarense segue fazendo bonito. No sábado, bateu o Colorado Caeiras por 2-0 fora de casa e assegurou a liderança da competição, faltando uma rodada para o fim da fase de classificação, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib, boa, 11h13 e você participa do CBN Esportes através do WhatsApp 19 99186-9070, 99186-9070, CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e o homem online, homem do streaming é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14. CBN Esportes Campinas. Com mais de 14 anos de experiência, a BRZ se consolidou como referência no mercado imobiliário. E agora chega a Paulínia para construir novos momentos. Apartamentos na melhor localização dos Jardins dos Calegares, próximo ao Parque Zeca Malavasi. Os condomínios fechados contam com infraestrutura completa, pensando em tudo o que você precisa. Saiba mais em brzempreendimentos.com ou visite nosso estande na Avenida José Paulino, 2949. Paulínia. Conheça a nova casa de plantas, chás e cafés especiais. Um ambiente acolhedor para apreciar chás e trazer a natureza para dentro de sua casa. Desai Arte Botânica, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Rua Camargo Paz, 610, Guanabara. Siga @desai.campinas. A espera acabou. O SUV que você deseja é em condições imperdíveis. Venha conhecer. Tigo 5X, o melhor SUV compacto. E o Tigo 7, líder absoluto de vendas da categoria. Tecnologia, design, linha Tigo 5X e Tigo 7 com pronta entrega. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Caoa Sherry. Visite uma concessionária perto de você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Miami Store, a sua loja de departamentos. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e internacionais. Atendimento especializado e estacionamento amplo e gratuito. Miami Store, aberta todos os dias até às 20 horas. Trânsito.
11h16. Thaís Azevedo, bom dia. As ruas, avenidas, o trânsito de Campinas neste início de semana, Thaís? Falhou a Thaís? Então daqui a pouco a gente chama, né? Sem problemas. 11h16, intervalinho ainda, Valmerzinho, a gente já começa a tocar aqui. Já vamos embora com o programa? Ah, Antônio Lupe, então vamos lá. Dê moral pro povo, Lupe. Dê moral pro povo. Claro, Carlão de Freitas. O povo merece. Mas antes do povo, eu queria falar que hoje acontece um dos maiores clássicos do estado de São Paulo. E não é qualquer jogo. Não é Palmeiras e Corinthians, Ponte Preta e Guarani, Flamengo e Fluminense, não. A gente tá falando de um jogo que envolve equipes muito próximas e onde a rivalidade é muito forte. Aflorada. Eu só vou dar uma olhada aqui na classificação pra saber como é que tá aqui. Série A4. E confronto direto, hein? Vale vaga no G8. Não vale ainda, porque esse aqui é o 10º, esse aqui é o 12º. Mas quem vencer continua na briga pela classificação. Hoje, pela Série A4, a bola vai rolar às 8 horas da noite. É o último jogo da rodada. É a penúltima rodada, hein? Sim. Quem vencer continua vivo. De um lado, o Internacional de Bebedouro e do outro, Barretos. O jogo é na Arena. O jogo é na Arena Sócrates Tamato, né? Sim. Já expliquei por que a Arena não precisa aqui ficar batendo na tecla novamente. Parque de eventos. 8 horas da noite. Inter de Bebedouro e Barretos são cidades bem próximas, mas a rivalidade ela é muito forte. Ah, que coisa. E jogando em casa, a Inter não pode ficar como exemplo o Palmeiras e Corinthians. Perdeu em casa. Vai pra cima, porque precisa da vitória. Rafael Pio torce pro Barretos. Não sei se hoje vai ser legal na redação, vai ser show. Eu já não tô falando, tô com muita conversa com ele hoje. E amanhã a gente traz como foi esse jogar. Série A4, e por falar em Série A4, parabéns, hein? União Barbarense já classificou com uma rodada de antecedência na primeira colocação. A gente espera que permaneça forte até o final e quem sabe aí conquiste o acesso à Série A3. Antônio Lupe, 991869070 é o WhatsApp do CBN Esportes. A gente começa com uma reclamação do Fábio, lá de Joaquim Egídio. Ele fala: bom dia, amigos. Gente, eu nunca consigo ingresso pro vôlei. Sempre esgotado. Fábio, e essa não é uma reclamação apenas sua, e sim de outras pessoas, mas a busca por ingresso, ela é muito alta, e a capacidade do ginásio do Taquaral, ela é em torno de 2.000, 2.600 pessoas, então é muito difícil. O que eu posso dar de dica, entra na fila, porque agora tem uma fila virtual, agora é muito mais organizado, de forma antecipada para você tentar, tá bom? Sorte, grande Fábio, queria ir no jogo do vôlei, mas não conseguiu. Meu palpite dado no Arena de sexta-feira se confirmou. Ao Corinthians sobrou dedicação e garra. Ao Palmeiras faltou inspiração. Só eu, no Arena de sexta-feira, disse que o Corinthians venceria o jogo. Verdade. Todos vocês falaram que só o Palmeiras... Só que aí ninguém dá valor, né? Ninguém vai nem lembrar, nem né? sabe. Aí quando tem aqueles storyzinhos, né? Que nada. Absolutamente. Aí posta, né? Mas na sexta-feira eu fui o único. Mas eu quero deixar isso pro Arena. Eu não vou ficar entrando. Agora é CBN Esportes. Isso. JP de Moraes. Eita, cliquei errado. JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Ganhou a eficiência do Corinthians contra a incompetência do ataque do Palmeiras. Boa semana, JP de Moraes. Quem também tá participando com a gente aqui é o Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo. Boa. O melhor jogador em campo ontem, entre Palmeiras e Corinthians, foi o Angeleri. Muita gente não está comentando isso. Ele deu uma aula de como marcar o Estevão. Passou por apuros, mas conseguiu domar a fera. Agora, o tal de Carrillo joga muito. Esse aí, e aliás... Rapaz do céu! E foi uma das contratações do Campeonato Brasileiro da Série A ano passado. Jogou muito ontem. E eu disse aqui, o corintiano precisa entender que o reflexo é de 2024. A eliminação da Libertadores aconteceu, é vida que segue, mas não estava nada errado. Tanto é que pode confirmar o título paulista no jogo da volta, tem um empate ao seu favor, tem a torcida ao seu favor, então o Corinthians, por isso que, na minha opinião, já tá com uma mão na taça. Jogou muita bola. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Bom dia, o Bruno do Padre Anchieta.
Por que o Vôlei Renata não manda o jogo no Concórdia? Aí já a gente já vai entrar numa outra discussão. Já teve, né? Um outro projeto, né? O Amil, se não me engano. Sim. Ah, é o Amil. O Amil era feminino, Concórdia, né? O Amil jogava lá. Isso. Bom dia, Carlão, Lupe, Fábio Junto e Cheronal. Obrigado, Carlão. Você é o cara. Missão dada é missão cumprida. Ele mandou um vídeo aqui, você falando Palmeiras. sobre o Palmeiras iria ganhar. Lupe, deixa eu te fazer uma pergunta. O Neymar tá jogando vôlei no Renata porque o Fábio Velido quer tanto ir ver os jogos de vôlei. Um abraço, vai Corinthians, não sei. Aí você precisa conversar com o nosso amigo. Tá. Bom dia, Carlão, bom dia, Lupe. Você lembra que eu avisei que o Neymar não jogaria 10 partidas pelo Santos? E ele não jogaria para a seleção, Antônio Wilson do Nova Europa. Mas ele machucou, né, Antônio Wilson? Mas vamos torcer pela recuperação, porque o Neymar, ele é necessário ainda no Santos e também na seleção brasileira. Foi cortado, né? Foi. Inclusive, o Endrick foi convocado, né? Uma das novidades, né? Moço, precisou ser cortado o Neymar pro Endrick. Um abraço também pro Macedo. Macedo tá falando de Vinhedo. Ele disse que o Santos venceu um jogo treino contra ninguém. Calma, não é assim. Curitiba, pô, tradicional, no Couto Pereira. O Washington mandou aqui, vai Corinthians! Mandou vários S's, né? Boa. O corintiano tá animado. Hoje nada tira o sorriso do torcedor do Corinthians. Não. Trânsito, chuva, segunda-feira, hoje nada tira o sorriso do torcedor do Corinthians. E com razão, tem mais a que celebrar porque foi uma vitória importante sobre o arquirrival. Então, falando nisso, 11h22, vamos pra Pauliceia Desvairada lá, porque está o Gabriel Dudziak, ele traz todas as informações do derby paulistano, também a preparação do São Paulo e o Santos, que ontem esteve no Alto da Glória. Caixinha vai falar aqui também, hein? Sim. O Santos esteve no Alto da Glória e abotoou o Curitiba por 4-1. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, o mandante Palmeiras começou em cima do Corinthians. O alvinegro, no entanto, se segurou e até jogou um pouco durante os primeiros 45 minutos. Atacar, no entanto, era mais difícil e o alviverde retomou o controle do jogo e finalizou muito mais que o rival. O problema é que a equipe da casa não contava que um contra-ataque fosse virar um contragolpe do adversário e que Yuri Alberto, sozinho contra 3, fosse finalizar para marcar o primeiro gol para os corintianos. A partir daí, o Palmeiras se mandou à frente e passou a alçar diversas bolas na área. A maioria delas não teve êxito e quando as finalizações aconteceram, o goleiro Hugo estava pronto para defender. E assim foi até o apito final. Com a vitória por 1-0, o Corinthians joga por um empate em casa na Neoquímica Arena no próximo dia 27 de março para ser campeão paulista de 2025. Para o auxiliar técnico corintiano Emiliano Dias, o Corinthians jogou de uma forma diferente, imposta pelo rival, mas foi muito competente. O adversário também joga em sua casa, em seu campo, com o sintético. Acho que nunca planificamos un juego para defendernos, no, al contrario. Pero bueno, fútbol tem esas cosas, pero acho que foi uma grande partida de Corinthians. Do outro lado, o técnico Abel Ferreira se escorou nos números ofensivos da equipe para falar sobre o desempenho do Alviverde. Que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. O Santos também jogou neste domingo. No Paraná, o Peixe enfrentou o Coritiba em amistoso e não teve muitas dificuldades para golear o adversário por 4-1. Tiquinho Soares marcou 2 gols, enquanto Zé Ivaldo e David Washington anotaram uma vez cada. Agora a equipe segue se preparando para a estreia no Brasileirão. No dia 30, o Peixe encara o Vasco fora de casa. Também no dia 30, o São Paulo pega o Sport em casa pelo Brasileirão. O elenco tricolor descansou no fim de semana e trabalha nesta segunda-feira. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel. Pra gente emendar o Santos aí, tem a sonora do Caixinha, aí a gente fica livre aí pra debater sobre o derby paulistano. Fala, Caixinha. Santos 4, Coritiba 1. Neymar esteve no Couto Pereira, mas não jogou. Foi importante pela seriedade que colocámos ao jogo. Era muito importante, depois daquilo que foi a boa semana de trabalho, terminá-la da melhor maneira. Normalmente não é fácil, depois de uma eliminação e prévia uma data FIFA, pode haver ali algum momento em que o grupo possa ficar desfocado, mas ficámos muito satisfeitos por isso, pela forma como colocámos seriedade no jogo. Depois, outro objetivo era esse, ritmo e minutagem, para que o grupo ficasse mais equilibrado também a esse nível, e esse também foi conseguido. Depois dar uma resposta depois da eliminação, tínhamos de dar uma resposta, a equipa tem que ter essa mentalidade de quando não ganha, tem que dar sempre uma resposta seguinte.
Foi importante também fazê-lo porque foi o último teste antes do início do Brasileirão. E como o início do Brasileirão vai ser fora de casa, também serviu nesse sentido. Então, penso que foi muito bom em todos os níveis. Tá aí Pedro Caixinha, Santos 4, Coritiba 1, Santos em preparação para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Chamou a atenção, é claro, a vitória do Santos, Nicolas Careca. Fez o gol do Coritiba. Lembra dele? Lembro. Passou aqui pelo Bugre, né? Guarani. E o Santos destaque Tiquinho Soares, né? 2 gols, né? 2 na rede, 2 no laço. Fábio Chaib, 11h26, você foi testemunha ocular do que aconteceu ontem no Allianz Parque. Corinthians 1, Palmeiras 0. Corinthians sai na frente na decisiva, mas eu vejo um Palmeiras muito vivo ainda para conquistar o título, Fabião. O Corinthians soube jogar a final ontem, né, Carlão? Palmeiras, ao invés de jogar uma final, parecia um jogo normal. E o Corinthians se empenhou muito mais, teve muito mais vontade de ganhar a partida. É verdade, o Palmeiras começou melhor, teve uma boa chance com o Veiga, que o zagueiro tirou em cima da linha. Mas eu destaco a aplicação tática do Corinthians, né, que encaixotou o meio-campo do Palmeiras, depois, no meio do primeiro tempo até o final da partida. Não deu espaço para o Veiga, um dos principais jogadores, criador do Palmeiras também. E o Palmeiras com muita posse de bola, mas não sabendo o que fazer, né? Sempre recorrendo ao garoto Estevão, mas nunca sai do pé dele toda a jogada ofensiva de gol do Palmeiras. Palmeiras com muita posse de bola, mas rodando, sem nenhum foco, sem nenhum objetivo final. O Palmeiras teve mais finalizações, mas nada perigoso ao gol do Hugo Souza. Destaco também no lance do gol do Corinthians, 4 falhas de jogadores do Palmeiras que não podem acontecer numa final, né? Primeiro o Estevão foi tentar driblar meio time do Corinthians aí na parte da frente, né? Perdeu a bola. No contra-ataque o Depay com a bola, o Mike consegue recuperar, mas o Rios dá um calcanhar, a bola sobra pro Yuri Alberto, que vai para cima do Mikael recuando, não dá o bote, chutando. Não sei se na hora do gol o Everton falhou ou não, mas também era uma bola mais defensável, mas depois do gol do Corinthians, o Palmeiras não teve possibilidade de criar mais perigo de gol, mas essa aplicação tática do Corinthians, esse encaixe que o Ramon Dias fez no meio-campo do Palmeiras foi o que sobressaiu nessa primeira partida da final, viu, Carlão? O Fabião tocou no assunto, Lupe, e eu acompanhando, aliás, faz tempo, né? O Palmeiras, é claro que a qualidade do Estevão poxa, se você tem um jogador desse, você tem que utilizá-lo. Só que eu tô percebendo um Palmeiras, Lupe, aquele samba de uma nota só, sabe? É só... Dependente, né? É só bola no Estevão. E aí você pega um lateral como o Andileri, que foi bem, em alguns momentos perdeu o duelo pro Estevão, mas em outros momentos ele conseguiu marcar. Tá previsível esse Verdão, Lupe? Eu acho que previsível é uma palavra que se encaixa para esse Palmeiras, né? Dependendo muito do Estevão, né? O Estevão, ele é um jogador habilidoso, como você disse. As principais jogadas do Palmeiras durante toda a temporada, não só essa, mas também a outra, né? Passaram pelos pés do Estevão. Só que é isso, né? Fica um time previsível. Fica um time que fica na palestra hoje, a gente até estava comentando recentemente, né? Sobre a função dos analistas, scout. Hoje o pessoal pega uma quantidade imensa de jogos e estuda e vai anulando os pontos fortes do adversário, e é o que acontece com o Palmeiras. Eu acho que sim, falta repertório, falta mudança, falta criatividade pro time do Abel Ferreira. E ontem o Fabião falou sobre o Everton. Quando eu vi o gol, eu também fiquei com a sensação de falha do Everton. Mas o Everton, ele tem esse costume, ele fica com tanto medo do chute cruzado que quando a bola vai no contrapé, aí não tem jeito. E eu acho que eu vou até pedir ajuda por Fábio. Cara, o Yuri Alberto, a maioria dos gols que ele fez no Everton é mais ou menos nesse tipo de jogada, né? Eu tava até terminando no primeiro turno. No primeiro turno, na primeira fase, foi assim também. Foi no contrapé dele, no lado direito, no Allianz Parque. E também em Barueri, parece também que ele marcou um gol, mas é sempre assim. O Yuri Alberto tem sido o carrasco do Palmeiras nos últimos jogos. Nossa, gosta de fazer um gol no Palmeiras, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que ir pro repórter CBN, aí na volta a gente continua debatendo esta primeira final do Campeonato Paulista. 11h30. Trânsito. 11h30, ruas, avenidas, estradas da região de Campinas. Thaís, bom dia.
Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Uma ótima semana. Olha, a Avenida Brasil tem lentidão, sentido centro, da Rua Doutor Miguel Penteado até a chegada à Rua Doutor Barbosa da Cunha e também próximo à Avenida Barão de Itapura. Quem segue no sentido Vila Nova reduz a velocidade na chegada à Imperatriz Leopoldina. A Avenida Rosimbo Maia tem boa movimentação pela pista da direita. Pela pista da esquerda, o motorista perde tempo da Avenida Brasil até a Rua Sacramento. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, reduz a velocidade na saída da Anchieta e mais à frente ali na chegada à Rua Doutor Diogo Prado. A Senador Saraiva tem lentidão pelas duas pistas na chegada à Avenida Benjamin Constant, mas no restante da via, trânsito fluindo bem, motorista não encontra dificuldades. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h31. Seresto é a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e carrapatos por até 8 meses. Seresto, colocou, ajustou, bora pra diversão. Repórter CBN. Segunda-feira, 17 de março de 2025. A Receita Federal recebeu mais de 160 mil declarações em 2 horas. O prazo de envio começou às 8 da manhã de hoje e vai até o dia 30 de maio. Neste ano, o fisco espera 46 milhões e 200 mil documentos. O número representa aumento de 7% na comparação com 2024. Apesar de o prazo já estar contando, a declaração pré-preenchida será liberada apenas no dia 1º de abril. 2 policiais penais são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a lavagem de dinheiro em postos de gasolina. Segundo a investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, o esquema movimentou aproximadamente 100 milhões de reais. São cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. Os policiais penais e familiares também são suspeitos de envolvimento em organizações criminosas. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso de uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo marido. O crime aconteceu na cidade de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. A vítima diz que familiares sabiam e acobertavam a atitude do homem. Ela contou que o marido a vigiava por meio de câmera de segurança e que o filho de 4 anos do casal via agressões. De acordo com o delegado responsável pela apuração, a mulher afirmou em depoimento que ficou trancada por 5 anos. E a Rússia confirmou que o presidente Vladimir Putin vai conversar por telefone com o presidente americano Donald Trump na terça-feira sobre a guerra contra a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos afirmou que muito trabalho foi feito no fim de semana e disse acreditar que Washington tinha uma possibilidade muito boa de pôr fim ao conflito. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34. Vamos continuar aqui o nosso debate a respeito do derby paulistano, a vitória do Corinthians por 1-0 na primeira decisiva do Paulistão, Lupe. Só para concluir meu raciocínio, Carlão, então quando você fica muito dependente do Estevão, você precisa de alternativas. E essas alternativas precisam passar pelos pés do meia. Sim. E o meia do Palmeiras é o Rafael Veiga, que é um baita do jogador, só que ele também fica sobrecarregado, entendeu? E outra, uma marcação mais próxima ali, anula o Veiga, acabou. E o Palmeiras tem um bom centroavante agora, que é o Vitor Roque. Só que toda hora, cruzando bola, Mike, tem uma coisa que me irrita no Palmeiras, sabe o que é? Quando vai dar pressão, Fábio Scheib vai falar melhor porque tava lá no estádio ontem. Fica o lateral direito, aí toca pro Estevão, o Estevão tá marcado, volta pro direito, aí ele vai rodando a bola, vai lá pro lado esquerdo, aí não cruza, aí volta pro lado direito. Tem uma definição, não tem uma definição, né? É muita... Palmeiras gira muito a bola, É isso aí que o Fábio falou. Gira muito a bola. Tem lances...
Até em lance de escanteio, quando tem um escanteio a favor, em vez de jogar na área, muitas vezes toca para um lado, vai para o outro, vai para o meio campo, volta e acaba não finalizando. O Lupe falou das bolas aéreas. Quando você tem o Flaco Lopes como definidor, tudo bem, o cabeceio é uma qualidade do argentino. Agora, o Vitor Roque é de bola no chão, né? É de tabela, é de triangulação, é de 1 contra 1. Ele é um jogador mais leve, um jogador que gosta do drible, né? Que tem esta qualidade diferente do Flaco Lopes. Então, você ficar levando bola pro Vitor Roque, o Gustavo Henrique com 3,12 metros lá, não pega. Você percebe que às vezes quando o Palmeiras conseguiu em alguns momentos chegar ao gol, você percebe que tipo assim, tem a ultrapassagem do lateral, mas aí ele antes do cruzamento dá aquele tapa pra trás, porque aí você tem a chegada do Veiga ou a chegada do Vitor Roque fazendo ali um movimento contrário. Teve uma jogada que a torcida ficou pé da vida na reta final, mas eu acho que aquilo deve ser até meio treinado, que o Felipe Anderson, ele ganha a jogada do lado de cima, uma das últimas jogadas da partida. Aí ao invés de ele cruzar pra alguém definir, não, ele joga pra trás. E aí já era. A torcida mordeu o céu da boca naquele momento. Aliás, Felipe Anderson também, hein? Agora tá difícil. E teve uma coisa também que acabou prejudicando o Palmeiras, não foi falado, mas a contusão do Marcos Rocha logo no início da partida, né? Porque o Palmeiras com o Marcos Rocha é diferente do Mike, né? O Marcos Rocha joga com mais um zagueiro também, liberando muito Piquerez. Liberando muito Piquerez. Dessa vez o Mike começou a ir pra cima também, o Piquerez teve que ficar um pouco mais recuado, mas o Palmeiras acabou não fazendo uma boa partida. É engraçado, o Corinthians ele armou o esquema, lógico, pra se defender e tentar sair no contragolpe, explorar o contragolpe, só que praticamente nenhum contragolpe se encaixou. Eu me lembro do gol, que ali efetivamente foi um contragolpe, mas a jogada poderia ser parada ali na dividida com o Memphis, e teve já na reta final uma do Yuri Alberto que ele cruzou e acho que o Memphis não chegou. Foi mais ou menos assim a jogada, a bola passou na defesa do Palmeiras. Ou seja, a principal jogada do Corinthians, ele foi armado ontem para contragolpear, não deu certo, mas o gol ele sai de um contragolpe, num desarme feito pela defesa do Corinthians do Estevão, a bola cai pro Carrídio, o Carrídio dá no Memphis, o Memphis dá um tapa pro Yuri Alberto ali, é puro entrosamento, né? Ele sem olhar, acho que ele pensou, o Yuri já tá fazendo facão, e não deu outra, valeu a qualidade do camisa 9 corintiano. Ô Fábio Chaib, e agora, cara, como nesse tempo de trabalhar, você acha, nesse tempo que o Palmeiras tem para trabalhar, você acha legal essa paralisação agora com data FIFA? Você acha que o Corinthians pode perder o embalo, o Palmeiras pode se recuperar, o Corinthians tem jogadores para se recuperar, o Palmeiras também. Essa paralisação ajuda? Quem que pode tirar proveito aí deste hiato antes da final do Paulistão? Palavra bonita. Poderia ser benéfica pro Palmeiras também, só que tem jogadores na seleção, né? A própria seleção do Uruguai vai sair a convocação hoje, mas já com uma prévia, 3 jogadores do Palmeiras serão convocados, né? O Facundo, o Piquerez e o Emiliano, juntando-se ao Estevão também, né? Mais um jogador de seleção convocado e o próprio Rios. Então, meio time do Palmeiras estará fora, assim como muitos corintianos também, principalmente o Depay. O Palmeiras se pega muito nas viradas que o Palmeiras teve em todas as vezes que foi campeão paulista nos últimos 3 anos, só que o problema dessa vez pro palmeirense é que a decisão é fora de casa. A gente sabe como é a Neoquímica Arena também, com 40 e poucas mil pessoas, aquele como vai estar um turbilhão também, né? A Neoquímica Arena, o Palmeiras precisando reverter essa vantagem, mas o ponto benéfico também é que o Corinthians não precisa sair pro jogo, mas com certeza também a torcida empurra, o Corinthians vai acabar saindo pro jogo e nos contra-ataques, na vez de Estevão, na vez de Vitor Roque também, que são muito velozes, o Palmeiras pode tirar proveito disso. Vai ser um jogo, tá em aberto ainda, mas a vantagem do Corinthians é muito grande neste momento, né, cara? Eu tô com você, acho a decisão em aberto, é lógico que entrar vencendo por 1-0 um jogo tão equilibrado é importante, de repente até na reta final, se o Corinthians permanecer com o empate, aí sim ele pode tirar proveito do regulamento, né, tirar proveito da vitória por 1-0, mas eu vejo em aberto, o Palmeiras tem totais condições de ir à Neoquímica Arena e enfrentar o Corinthians e conquistar o título. Agora, vai ter que jogar mais, né, não adianta ficar ali com bola pro Estevão ou o Rafael Veiga se perder entre os marcadores, vai ter que ser um Palmeiras aguerrido, um Palmeiras com mais repertório para tentar furar o bloqueio corintiano, que eu acho que não vai mudar muito o esquema de jogo mesmo jogando na Neoquímica, né, tem o torcedor ao lado, o torcedor vai pressionar para que o Corinthians saia pro jogo, mas não sei, eu acho que a filosofia do Ramon Dias vai ser mantida aí para este derby decisivo daqui a 2 semanas. Lupe, rapaziada, como é que tá aí, Lupécio? O Matheus James tá aqui, bom dia. Alguém entendeu a placa no centro do gramado escrito, entre aspas, Derby do Brasil? Qual o sentido disso? Coisas da Federação Paulista? Cada clássico a federação colocou um nome, né? Tanto é que todo clássico teve um troféu.
né? Nós acompanhamos aqui o derby do interior, né? Em que a Ponte venceu, ela ficou com o troféu. O clássico Sansão, o Santos venceu, ficou com o troféu. O próprio derby, o derby teve empate, né? O primeiro na primeira fase. Ontem, por ser final, acho que não teve isso, mas todos os clássicos tiveram aí um troféu e o nome, né, do clássico. Aqui no clássico entre Ponte e Guarani também foi curioso, porque eles colocaram, porque existe uma diferença, né, na escrita do derby de São Paulo. É derby normal. E em São Paulo é o derby com Y, né? E aqui eles tinham colocado na placa, acho que alguém avisou o rapaz do que escreve lá, e aí ele mudou rapidamente, deu tempo. Conseguiu mudar? Conseguiu, mas já tinham passado ali umas 4 vezes. Aí alguém falou, assim, ó. E o certo é o derby paulistano, né? Com Y no final, mas aí, diante de todo o costume, ficou aí o derby campineiro como derby com I. Bom dia, Carlão, Lupe e Fábio. Ouvi pela manhã a participação do Carlão com o Felipe e a Sandra, onde foi comentado das cores da indumentária de hoje. Vejo que o Lupe e o Carlão receberam comunicado. Verdade. Mas o Scheibe acho que não. Outra coisa, o Guarizu... Mas não sei, tem um preto, está de preto aí, o Fábio Scheibe, branco e preto? Em cima é preto na sua camisa? Branco e azul, cara. Tá. Você acha que Fábio Scheibe de branco e preto? Branco Acho e preto. que é muito difícil. Tá louco? Outra coisa, o Guarizu volta hoje, será que ele recebeu o memorando? Forte abraço, Carlão Fernandes. Quá. Ele deu risada da própria mensagem. Ele deu risada porque foi o seguinte, no Campinas, pela manhã, na minha participação, o pessoal brincou com a minha camisa, né, preto e branco. Aí eu disse que era homenagem ao 15, com todo respeito ao Capivariano, mas eu estava celebrando a vitória do 15 de Piracicaba. E a Sandra Lambert está de preto e branco. Sim, veio. Está de preto e branco. Recebeu o e-mail, né? Recebeu o e-mail. Então a gente brincou sobre o e-mail enviado aí, que hoje teria que todo mundo vir de preto e branco. O Léo, lá do centro, midiáticos da CBN Campinas. Onde está o JN? Que falou que o Timão não jogou nada até agora. Júlio está de folga, né? Tá de folga, tá rouco, né? O Júlio tá com problema. Aliás, falando em Júlio, ontem acompanhei um jogo muito legal, não sei se você teve a oportunidade, a final da Copa da Liga Inglesa. Newcastle e Liverpool. 70 anos de jejum. Cara, foi impressionante quando o cinegrafista, né, da transmissão, ele passou assim pela torcida do Newcastle, não tinha um que não tava chorando. 70 anos sem conquistar um título. E o Newcastle tem Bruno Guimarães, né? Guimarães é o capita, velho. E ó, a gente fez Joeliton. A gente fez aqui na convocação, acho que o Eliel que fez isso, né? Se a gente concordava ou não com a convocação. O Joeliton jogou muita bola pelo Newcastle. E o Joeliton, ele era centroavante nos tempos de esporte, e agora virou um segundo volante bom. Ótimo, aliás, porque com a qualidade de atacante, isso ele coloca à disposição como um meio-campista e tem se destacado. E ontem eu acompanhei a entrevista dos dois, o pessoal da ESPN, foi muito legal mesmo. Só para finalizar essa segunda participação, segundo giro de participações, mandar um abraço aqui pro Carlos, seu xará, que tá contente com a vitória do Corinthians. Ele já disse, nem precisa ter o jogo da volta. Se a taça estivesse ontem no Allianz Parque, já poderia ter entregado ao capitão do Corinthians. Vai, Timão! Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Newton. Quero saber notícias do São Paulo. São Paulo tá de folga, né? São Paulo agora só Brasileirão por enquanto. Aliás, hoje São Paulo vai conhecer o grupo da Libertadores, hein? Às 8h. E da Sul-Americana. Tem o sorteio, é isso, né? Lá em Luque, na sede, né? Na sede da Comebol. E a última participação aqui é o Marcelo, torcedor do Guarani. Cadê as contratações do Bugre? Interrogação. É a mesma pergunta que a gente faz também para os diretores. 11h44, nós temos um intervalinho ou não? Vamos pro intervalo, aí na volta a gente destaca aí o Guarani, destaca a Ponte Preta, que estão aí em ritmo de preparação para a Série C. Vamos voltar à realidade, né? Falamos de final de Paulistão, falamos de grandes craques e agora a gente faz parte do nosso contexto. A gente vem para Campinas para falar de preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. CBN Esportes Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde.
Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Liga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o vôlei Renata engatou a 5ª vitória seguida na Superliga. Ontem, no ginásio do Taquaral, vitória do time campineiro por 3-0 em cima do Guarulhos. Mesmo sem Bruninho, que foi vetado por conta de um desconforto muscular, e Bruno Lima, o argentino, ficou no banco de reservas por conta de uma virose e só entrou aí na reta final do jogo. Parciais de 25-21, 25-22 e 33-31. Na próxima rodada, a equipe de Campinas viaja até Goiânia para enfrentar o Neurologia Ativa no ginásio Rio Vermelho, na capital de Goiás. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Horas 47 minutos. Antônio Lupe, Guarani, Ponte Preta e Guarani. Vamos começar falando do Guarani, porque na última sexta-feira o Pastana, né, Rodrigo Pastana, ele que é o executivo de futebol do Bugre, concedeu uma entrevista coletiva e ele falou a respeito do que o Guarani busca no mercado e como vai ser o movimento do Guarani nessa janela que o Pastana não concordou muito da forma com que ela foi executada. A gente procura equilibrar o elenco, é exatamente o que você falou. Tem algumas posições que talvez a gente não tenha tido opções à altura em algum momento. É claro que também é um campeonato que não existe. O Paulista, da forma como foi feito, não existe. É para judiar do profissional de futebol, essa é a verdade. Mas a gente procura equilibrar o elenco. Sobre as saídas. As saídas que se deram, o Matheus Reis, na verdade, tinha cláusula contratual de saída e ele optou por ir realmente para a Série B. E o João Marcelo foi vendido. Então, assim, foram duas saídas que a gente já esperava, na verdade. Só que como você... era isso que eu ia pegar no que você falou. Essa janela não existe, cara. Essa janela não existe. Essa janela é um erro. Porque, assim, ano passado, essa janela de extensão foram de 8 dias. Tudo bem, talvez seja pequena, mas ela podia ser de 10, 15 dias no máximo. Ela jamais poderia ser de um mês. Então, por exemplo, essa janela vai até 11 de abril, uma janela onde adentra o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, e o de Série C fica à mercê de perder jogadores a 2 dias do primeiro jogo da competição. Isso não existe. Tudo bem, ainda bem que nós tivemos também competência e sorte de fazer a maioria dos contratos aqui anuais e por isso da manutenção de 90% do elenco também, que a gente fez com convicção, com características já que o Maurício queria e ainda bem que o Maurício também é um cara
ponta firme e que convicto do que a gente pode construir aqui e também não cedeu a nenhuma sondagem de outros clubes, porque esse tipo de janela acaba com qualquer planejamento. Um mês de janela, isso realmente é muito difícil. A gente tem recebido ainda algumas sondagens sobre jogadores nossos e, ao mesmo tempo, a gente tem observado no mercado posições que a gente tem uma certa carência. Então, assim, falando sobre a janela, eu acho essa janela um absurdo. Um mês de janela, quase adentrando aos campeonatos de Série A, Série B e Série C, é um absurdo. Tudo que eu falar aqui, as posições, alguém vai atrás, a gente pode interromper alguma negociação que está em curso. Então, assim, eu prefiro não citar as posições, até porque a gente tem um bom elenco aqui e a gente não sabe como que isso repercute dentro do vestiário. Então, eu prefiro não citar as posições. Tudo bem. Aliás, o Guarani anunciou apenas um jogador até agora, né, que foi o Lucas Macedo. Essa contratação, ela inclusive foi oficializada no final de semana. E o Lucas Macedo já balançou a rede, porque no sábado, no período da manhã, o time principal do Guarani fez um jogo-treino contra o Sub-20 e venceu o Profissional por 4-3. 7 gols, hein? Movimentado esse jogo-treino. Os gols do Guarani Profissional: Lucas Macedo, Luiz Miguel, Mineiro, que é aquele da base, foi um dos destaques do time da Copinha, e o Matheus Sarará. Os autores dos gols da vitória do Guarani por 4-3 em cima do time Sub-20. A preparação continua. Pastana também confirmou a chegada, né, do jogador japonês, mas vai passar por um período de adaptação e pode sim ser utilizado na Série C do Campeonato Brasileiro, e que o Guarani vai realizar parte da intertemporada em um outro local, ou em Itu, ou em Águas de Lindóia, onde aconteceu aí a primeira parte da pré-temporada do Guarani. Olha, Lupe, a gente brinca, né, com relação ao jogador japonês. Eu acho que o torcedor do Guarani, ele vai precisar entender. É um jogador que vem para testes, é um jogador que, de repente, se o departamento de futebol observar, perceber que ele tem condições de reforçar, aí sim o Maurício Souza vai levá-lo para concentração, vai levá-lo para o banco de reservas, de repente utilizá-lo. Mas num primeiro momento eu acho que ele vem realmente por esse período de adaptação. É que é curioso, né, para nós aqui de Campinas, um jogador japonês. E é um mercado, até o Pastana falou sobre isso, né? Quem não tá por dentro de o que tá acontecendo, é um futebol que evoluiu muito nos últimos anos. E é aquilo que você também destacou. O Guarani criou um laço muito forte. João Vitor foi lá pro outro lado do mundo, né? Foi negociado. Quem mais? O próprio Matheus Bueno foi negociado com um time do futebol do Japão. Então, existe uma ligação já do Guarani com esses clubes do outro lado do mundo. Então, existe aí essa parceria aí outra. É importante. Eu lembro na década de 90, eu citei até o Betuzini. O Betuzini foi um cara que ele tinha um network sensacional, uma abertura na CBF tremenda, né? Não me esqueço quando o Betuzini chefiou uma delegação de seleção brasileira justamente em amistosos na Ásia. Então é importante o Guarani recuperar este relacionamento com o futebol japonês para negociar jogadores, né, para sustentar o caixa bugrino. Então eu acho positivo assim a chegada do jogador japonês ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Pastana rasgou a janela da janela. Mas ele tem razão, sim. Eu acho que os clubes da Série C, eles ficam vulneráveis. Com um mês de janela, eles ficam muito vulneráveis às equipes de Série B, de repente equipes de Série A. Porque tudo bem, a gente entende a grandeza de Guarani e Ponte. Agora, chega um time de Série B, pega aí, o próprio Botafogo de Ribeirão não veio aqui, levou o Matheus Regis, vem um Vila Nova, né? Vem um Atlético. O Atlético de uma Série B. O time que disputa uma Série B, ele tem muito mais visibilidade do que um time de Série C. A Série B, ela está na televisão todos os dias praticamente, a Série C não. Então, com um mês de janela, fica fácil tirar jogador de Ponte Guarani. Agora, se o Pastana tá preocupado com o Guarani, você imagina os dirigentes do Anápolis, que vai fazer a final do Campeonato Goiano com o Vila Nova. Anápolis é Série C. O Retrô, que vai fazer a final do Campeonato Pernambucano. A preocupação do Maringá, que foi... Por exemplo, Lupe, o Vila Nova, ele vai disputar a Série B. É um clube de força, é um clube pujante, é um clube que vira e mexe, está ali brigando para ficar entre os 4 primeiros colocados. Faz uma proposta e já deve estar em negociação, de repente, com o jogador do Anápolis. Né? Então, o Pastana tem um fundo de razão, Fábio.
Mas eu não entendi qual que é a relação entre esse período. 1 mês ou 8 dias é a mesma coisa. Faltando 2 dias para fechar a janela, se um time vem e contrata o jogador do Guarani, é a mesma coisa. É que 1 mês é mais tempo, né? Mas eu entendi, sabe o que é, ô Chaib? Por exemplo, 8 dias. Se você abre agora... É um tempo menor. Do dia 10 de março até o dia 20. Os times, eles podem perder jogadores. Sim. Só que aí, eles não ficam vulneráveis para estreia. Por exemplo, já pensou o Guarani se prepara durante toda a pré-temporada. Aí no dia 12, a janela fecha dia 11, estreia dia 12. No dia 11, perde um jogador que seria titular na estreia. Então, assim, acho que esse período longo período longo. Pode prejudicar. E corre o risco. Eu acho que o Pastana tem o seu fundo de razão. Agora, é aquela coisa que a gente falava muito ano passado. É o ônus de você disputar uma Série C. Então não caia para a Série C, porque é um campeonato deficitário, é um campeonato muito complicado e difícil de conquistar o acesso. Então olha o buraco que as nossas equipes, né, onde eles foram parar. Então aí você tem que saber trabalhar com janela grande, tem que saber trabalhar com o assédio de Série B, de repente de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então, olha o prejuízo de disputar uma 3ª divisão do futebol nacional. 11h56. Tem Macaca, Lupe? Macaca também não libera nada. Macaca tá meio... Tá toda fechada, né, Lupércio? Deixa eu só... Antes aqui, ó. Oi, boa tarde. Me fala um oi aí na rádio. Meu nome é Peterson e não é o nosso Peterson. Olha aí, oi, falei. Peterson. Já falamos, hein? Boa. O Léo do Centro tá falando porque que não entendeu porque o Pastana tá reclamando da janela. A gente já explicou aqui sobre essa reclamação do Pastana. Pra falar da Ponte, a Ponte começa a semana aí na expectativa por novos jogadores, né? Reforços. A Ponte já tem uma movimentação aí, contratou o Kaiser, o goleiro que tá disputando as finais, né? A fase final do Campeonato Candango, lá pelo Brasiliense. Tem outros jogadores aí que também estão na mira do Departamento de Futebol da Ponte, já contratou e regularizou 25, e o Diego Tavares. Outros atletas são aguardados, mas na Ponte houve uma movimentação em relação a profissionais. O Nenê Santana, que inclusive chegou a comandar a Ponte na reta final da Série B, em que a Macaca foi rebaixada para a 3ª divisão do futebol brasileiro no ano passado. Ele deixou ali o comando técnico, né? Veio o Brigatti, mas não conseguiu salvar a Ponte nos últimos 4 ou 3 jogos. E o Nenê Santana, ele continua no Moisés Lucarelli, mas vai treinar o time sub-20. Já o Edson Boaro, o Abobrão, que foi técnico da Copinha, ele agora passa a ser o auxiliar técnico da comissão permanente da Ponte Preta, junto ali com o Alberto Valentim. O Alberto tem o seu auxiliar, que é o Douglas, né? E sim, o Edson Boaro, que é o auxiliar da casa, é aquele que, por exemplo, a gente não quer que isso aconteça, mas se a diretoria entender que seja necessário colocar aí fim ao trabalho do Valentim, precisa colocar alguém para substituir e nesse caso vai ser o Edson Boaro. Mas a gente torce que a Ponte tenha sucesso. O Valentim continua no comando técnico, só dei um exemplo aqui, pelo amor de Deus, para que não entendam errado, tá? Mas o Edson Boaro é o auxiliar permanente, auxiliar da casa, que trabalha junto com a comissão do Valentim, que está trabalhando e treinando a Macaca para a estreia na Série C. A Macaca que se estreia contra o Figueirense. Bom, com relação ao Nenê, eu acho que a Ponte precisava de novas ideias, de novos profissionais, né, de profissionais iniciando, né, na carreira. Nada contra o Nenê, muito pelo contrário. Eu acho que esses caras que prestaram serviços para a Ponte, principalmente jogando, eles merecem homenagens e mais homenagens. Nenê levou o nome da Ponte, Nenê foi para a seleção, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco da Gama, um dos grandes, um dos gigantes da história da Ponte Preta, principalmente do sistema defensivo. Agora, como treinador da base, eu acho que a Ponte Preta poderia procurar novos caminhos, com novos profissionais, né, com vontade de crescer. Eu acho que o Nenê não é um nome ideal para comandar essa molecada do Sub-20, mas quem manda é o presidente Marco Antônio Berlim, é ele que designa aí todas as situações dentro do estádio Moisés Lucarelli. 11h59. Tem mais um minutinho aí, falando Lupe. Ainda sobre sua vestimenta, hein, Carlão de Freitas? Tá dando... tá dando muita repercussão. Olha,
falando que você hoje veio comemorar a vitória do Corinthians pra cima do Palmeiras, né? Isso é mais homenagem ao 15 do que ao Corinthians. Apesar que essa camisa lembra muito a torcida organizada do Corinthians, aquela pavilhão 9, tem uma camisa igualzinha a essa. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Vinícius, ele falou assim, esse japonês do Guarani tá me cheirando um Zizal 2.0. Zizal, verdade. Cara, uma cena mais engraçada é aquela comercial? O Zizal tá... O shake no carro? Cara, é sensacional. Foi comercial mesmo, né? Foi comercial. Não foi? Não, eles na época tinham um comercial que era mais ou menos daquele jeito e eles trouxeram ali pra uma resenha. Né? Foi na resenha. Foi muito engraçado mesmo. Ainda dá tempo, Valmirzinho? Dá mais tempo? Manda aí um alô pra Antônio rapaziada. Wilson do Nova Europa também mais uma vez mandando mensagem. O pessoal aqui tá falando do jogador japonês que vai chegar por Guarani. Tem tudo pra dar certo, sim. A Ponte trouxe um tal de 25, mas não tem galantia. Os caras aqui, os Cris Salvione, eles fazem muitas mensagens engraçadas. Bom, a gente agradece, o Emerson Dias tá aqui também, tem mais participações, só que o árbitro já acabou o jogo. E outra coisa, encerrando o CBN Esportes, a gente volta às 4 no Arena, mas eu tô louco pra entrar na redação e cumprimentar Marco Guarizo, que está voltando de férias. Será que ele voltou num dia bom ou num dia ruim? Hoje eu acho que é um dia ruim. Então tá bom. Valeu, gente. Até às 4 com a Arena. Valeu, Fabião. Até já. Tchau, tchau. Valeu. CBN Esportes Campinas.